que Deus ele tem para nós. Quando nós passamos na frente de Deus, nós pagamos o preço pela nossa desobediência, e aprove a Deus começar esta programação, assim como também aprove a Ele encerrar no dia de hoje. Então peço que ores por Cleito, também pela sua esposa, a diaconisa Tâmara, e por este ministério, para que possa se prolongar até a volta de Cristo. O programa pode até terminar, mas o ministério Felicidade com Cristo vai continuar. Se você quiser, você pode ligar para o evangelista Cleito, para a nossa diaconisa Tâmara, marcar uma visita na sua casa. Eles estão de pronto para fazer uma visita a você, uma visita à tua família, para orar pela tua vida, orar pela tua família. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Então pode ligar para esse número que está aqui, que é o número da nossa diaconisa Tâmara, 984973315, 984973315 é o telefone da nossa diaconisa Tâmara. Você pode fazer uma ligação e ela vai diretamente à tua casa, juntamente com o evangelista Cleito. Eu também vou, se assim me convidarem, nós vamos também fazer uma visita na tua casa. Seja qual for o problema, o Ministério Felicidade com Cristo estará aqui para cumprir o ID do Evangelho, até porque este é o propósito deste santo ministério. Amém? Então, desde já eu convido a Igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5, um texto que todo mundo conhece, texto muito conhecido, que é a respeito da cura de Naamã, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Por esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então nós temos aqui um texto sagrado muito conhecido. Eu gosto muito particularmente de falar desse texto, porque eu consigo aprender, evangelista Cleito, eu consigo aprender a grandiosidade de Deus. Eu consigo ver aqui como Deus, Ele é poderoso, como Ele é grande, mas que também Ele não admite exaltação. Quando o homem acha que ele é alguma coisa, Deus, Ele mostra para ele que o homem não é nada. Na verdade, o homem não é nada. Sem Deus, eu costumo sempre dizer que o homem é como uma folha seca levada ao vento, e o vento a leva para onde quer. Assim é o homem. A vida do homem está na palma da mão de Deus. Se Deus ele assim quiser, Deus ele dá um sopro na vida do homem e o homem vai para baixo da terra. O homem não é nada. Deus ele é aquele que coloca o homem lá em cima no trono, assim como também é aquele que tira. Me lembrei agora de Saul, quando Israel, o povo já se cansava de Deus, já não queria mais Deus como seu Senhor, já não queria ali um rei carnal, porque naquela época Israel, o evangelista Cleito sabe disso, que o povo de Israel era regido por juízes, né? O juiz ele era o profeta, ele era o juiz que julgava as causas do povo, também era sacerdote. E assim o povo de Israel começou a se cansar com esse modelo de reinado.
começou a invejar as outras nações e pedindo assim um rei, Deus falara para Samuel e disse: Samuel, entrega o que o povo quer. O que o povo quer é um rei carnal, então entrega ao povo, porque esse povo não tem te rejeitado, mas tem rejeitado a mim. Saul senta no trono de Israel, começou a reinar em Israel. Mas quando o homem começa a entrar no caminho da desobediência, Deus mostra para ele que ele é quem é Deus. O homem não significa nada. O homem não é nada senão uma porção de barro. E a Bíblia diz que Israel assim o fez, rejeitou a Deus, e estava ali o rei Saul. Saul no começo começou até a fazer um pouco a vontade de Deus, mas lá na frente os irmãos sabem muito bem que Deus havia mandado ele trucidar, destruir toda a nação de Amaleque, e ele não obedeceu, não destruiu a nação dos amalequitas, trazendo assim a ira de Deus para cima de Israel e principalmente para cima dele, o rei Saul. Mas na mesma hora que Deus havia rejeitado Saul por causa da sua desobediência, Deus no mesmo instante proveu um rei segundo a sua vontade, e esse rei era Davi. E até hoje o trono de Davi, aliás, até o último rei de Israel, traz o nome de Davi. Se você chegar em Israel, não tem nome maior do que o nome de Davi. O trono de Davi foi perdurado por séculos e séculos, geração e mais geração. Porque quando Deus ele bota a mão em cima de um homem para abençoar, ele abençoa. Só basta o homem seguir a sua vontade, seguir o seu coração, seguir o coração de Deus, a vontade de Deus, e tudo dá certo. Conheço diversas pessoas que agiram segundo a sua vontade e até hoje pagam o preço, porque todos aqueles que se predispõem a fazer a vontade de Deus, ele é abençoado. Mas aqueles que ultrapassam o querer e a vontade de Deus, eles sofrem a pena, eles pagam o preço por ultrapassar o sinal da vontade de Deus. É semelhante a um carro. Você está num sinal, o sinal está vermelho. Se você passar com o carro ou com uma moto no sinal vermelho, você vai pagar o preço. Ou você vai matar alguém, ou você vai morrer dentro do carro. Você vai ser atropelado, você vai bater, vai prejudicar os outros e vai se prejudicar. Tudo isso também por causa que você ultrapassou o sinal vermelho. Então o homem é assim. O homem não significa nada. Se Deus não tiver na vida do homem, o homem não é nada. É igual a um vaso vazio. O que interessa é o que está dentro do vaso, não pura e simplesmente o vaso. Então nós vemos aqui este homem chamado Naamã. Naamã, ele era um homem que tinha o respeito de toda a sociedade do rei da Síria. Ele tinha confiança do rei, ele tinha confiança dos seus subalternos, ele tinha confiança da nação da Síria, tinha confiança de todo o povo. Era um homem que na batalha perdia para poucos. Era um homem que não conhecia derrotas. E a Bíblia diz que através de Naamã, o rei da Síria conquistou muitas e muitas vitórias. Porém, a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Era um homem leproso. E nós conhecemos hoje a lepra como um pecado, mas naquela época a lepra não tinha cura. Era uma doença totalmente incurável, sem falar no seu contágio. Todos aqueles que tinham contato com um leproso, posteriormente, meses depois, eles também contraíam a lepra. E a lepra, me lembro agora de Jó. A Bíblia diz que Jó, a sua carne fedia, a sua pele fedia. Tanto é que os cachorros vinham lamber
as chagas de Jó. Jó, ele disse, certa vez ele disse: o meu hálito fede, é podre como carniça. Então todo leproso, ele sofre a pena da sua lepra, é muito difícil. Eles tinham que ficar, segundo as tradições de Israel, da Síria, não era desse jeito, mas em Israel, um leproso, ele tinha que ficar afastado de toda a sociedade, das cavernas, no deserto, para que não pudesse contaminar todas as outras tribos, todos outros povos. Ele não podia ficar no meio do povo, tinha que ficar afastado. E Naamã, mesmo Naamã tendo essa fama, é um homem de guerra, um homem de fama, um homem que tinha também posses, um homem endinheirado, porém era um homem leproso. É um homem que vivia doente, não tinha saúde, e vivia sofrendo, pagando preço dentro de casa. Quando tirava aquela farda de soldado, de homem valente, de homem poderoso, o que existia ali embaixo era uma lepra terrível, uma chaga terrível. E eu começo agora a pensar, irmã Tâmara, evangelista Cleito, quantas pessoas que estão vestidas por uma roupa, por uma farda tão bonita, uma roupa tão bonita, uma fama, está embaixo de um cargo muito poderoso, está também ali num cargo que abaixo dele praticamente tem milhares e milhares de pessoas abaixo da sua autoridade. Mas quando tira aquela roupa, quando se desveste, quando tira as suas vestes, a única coisa que tem ali embaixo é a sua lepra. Eu conheci muitas pessoas assim, meus queridos, minhas queridas, que me ouvem nesta noite. Conheci diversas pessoas que vestiam uma roupa tão bonita, tinha cargos, tinha alta patente, tinha estrela, como a gente diz, tinha fama, tinha poder, tinha pessoas na sua liderança, mas era um tremendo e uma tremenda leprosa. Naamã era assim. Naamã, ele tinha poder, ele tinha fama, era um guerreiro. Através dele, Deus tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que cair na sua realidade. Quando ele tirava a sua roupa, estava ali aquela chaga maldita, comendo o seu corpo, derretendo o seu corpo, estava ali podre, fedendo. Ninguém conseguiria chegar perto de Naamã por causa da sua lepra. Quando ele chegava em casa, a realidade era nua e crua. Não adianta você ser uma pessoa lá fora, mas dentro de casa ser um leproso. Não adianta você ser uma coisa tão bonita dentro da igreja, mas quando chegar em casa é um leproso. A mensagem já está tomando um rumo diferente. Glória a Deus. O negócio aqui está começando a esquentar. Glória a Deus. Porque Naamã, meus queridos, Naamã é uma pessoa que aparentemente, evangelista Cleito, quem olhava para Naamã durante o dia a dia, talvez muitas pessoas sabiam das chagas de Naamã, mas não tinha coragem de falar para ele. Não tinha coragem de dizer: Naamã, você é leproso. Você não tem condições de estar na frente do exército da Síria porque você é leproso. Porque tanto em Israel como em qualquer outro povo, todos ali sabiam que a lepra era contagiosa. E uma pessoa que tivesse contraído a lepra, tanto em Israel como nos outros povos, ele tinha que ser afastado, justamente pela seriedade daquela doença, que poderia contaminar todos que estivessem ao redor. Até porque a lepra, ela pega também pelo vento, pelo ar que a pessoa respira. Você chegar muito perto de uma pessoa leprosa, você tem que estar com a proteção de uma máscara. Eu não sei se você já visitou um leprosário, o hospital do leproso. É coisa terrível. Parte dos membros cai, as pontas dos dedos vai embora.
a todas as extremidades do corpo, vai embora, você perde toda a sensibilidade do corpo, e a carne começa a apodrecer, e a pessoa fica um morto-vivo praticamente. Ele fede vivo, é podre, aquela carniça, e quando ele abre a boca, meu Deus do céu, parece até que abriu um túmulo. Naamã era desse jeito, mas parece que eu estou vendo Naamã no seu dia a dia, andando com seus soldados, admitindo ordens, dando ordens, vai para aqui, vai para lá. E muita gente não tinha coragem de falar na cara de Naamã que ele precisava se tratar, que ele precisava se curar daquela lepra. Era leproso, todo mundo sabia que Naamã era leproso, mas ninguém tinha coragem de dizer que Naamã era leproso, e nem ele queria também admitir que tinha uma lepra e tinha que ficar curado daquela lepra. Tem muitas pessoas que nós sabemos que ele é leproso, tem uma lepra, a mulher dele sabe que ele tem uma lepra, o marido dela sabe que ela é leprosa, mas muitas vezes ninguém tem coragem de apontar a lepra dessa pessoa. Muitas vezes porque tem um cargo, muitas vezes porque é um pastor. Quantos pastores que nós conhecemos que ele é leproso? Quando chega em casa, que ele tira a sua roupa, que ele se despede, ele tem uma lepra. É verdade. Ele tem uma lepra. A lepra que muitas vezes só a esposa sabe da lepra dele. E às vezes, as pessoas que estão lá fora desconfiam da lepra pelo cheiro. Sente o cheiro da lepra. Sabe que muitas vezes ele é leproso, mas não tem coragem de apontar a lepra por causa do carro dele. Mas quando chega em casa, ele se desveste, ele tira suas vestes e ele cai na realidade. Todo mundo vê, todo mundo que mora com ele vê a sua lepra, como aquela menina. Aquela menina viu o sofrimento de Naamã na sua casa. Parece que eu estou vendo as dores, a roupa, evangelista Cleito, porque se você tem uma ferida na pele e você enfaixa aquela ferida, conforme aquela salmoura, ela seca, aquele tecido cola no corpo. Cola, e para tirar é terrível, é muito doloroso. Parece que eu estou vendo Naamã o dia todo com aquela roupa, com aquela armadura, e quando chegava em casa, a dificuldade para tirar aquela roupa, por causa da sua lepra colada, e quando tirava, com certeza sangrava e doía. A lepra de Naamã fazia ele sofrer terríveis dores, e aquela menina chegou para a mulher de Naamã, para a sua patroa, e disse: olhe, minha senhora, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, um profeta que existe lá por nome de Eliseu restauraria a lepra do meu senhor. E a Bíblia diz que a esposa de Naamã chegou para ele e relatou toda essa história que a menina havia falado para ele, e disse: olha, Naamã, a menina, nossa serva, ela disse que se tu estivesse em Israel ou em Samaria, você ficaria bom dessa lepra. E a Bíblia diz que ele logo providenciou uma viagem para Samaria para poder conhecer Eliseu. E vamos adiantar o processo. Quando Eliseu ficou sabendo que este homem valoroso, este homem poderoso, iria vir ao seu encontro, porque ele queria uma cura, ele queria ficar curado da sua lepra. E coisa boa é quando nós procuramos ficar curado de uma lepra que temos. É quando nós procuramos ajuda. Tem muita gente que é leproso, sabe que tem uma lepra, mas não procura cura. Muitas vezes, esse tipo de lepra que eu estou falando é um pecado que ele não consegue se afastar, que ela não consegue se afastar. E muitas vezes nem quer se afastar. Prefere ficar leproso do que procurar ajuda. Naamã, quando ele ficou sabendo que havia uma pessoa que poderia curá-lo, ele foi atrás.
Chegou diante de Eliseu a mensagem dizendo: olha, Eliseu, vai chegar um homem aí por nome de Naamã, chefe, comandante do rei da Síria, leproso, e quer ficar curado da sua lepra. O que é que você tem a dizer para ele? Vai recebê-lo? Ele disse: não. Pega ele no meio do caminho e diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado dessa lepra. Para ficar curado da lepra, meu querido, minha querida, tem que descer. Tem que descer ao Jordão para poder ficar curado da lepra. Tem que se humilhar na presença de Deus para que possa haver uma transformação. Foi isso que a Bíblia disse. Quando Naamã recebeu o recado que era para ele mergulhar no Rio Jordão, ele não gostou, porque o Rio Jordão parece que eu estou vendo mais podre do que o Rio Capibaribe de São Lourenço da Mata. Parece que eu estou vendo aqueles cachorros mortos. O rio podre, não tinha vida, não tinha peixe, não tinha nada naquele rio, a não ser esgoto. Quando ele recebeu a mensagem, ele não gostou, ele ficou furioso. Ele disse: por acaso o profeta está me achando com cara de palhaço? Por acaso ele não sabe quem eu sou? Lá na Síria não tem tantos rios bons que eu podia mergulhar nele, então ele mesmo viria até mim, reconhecendo o meu cargo, reconhecendo quem eu sou. Olha, Deus está pouco se lixando para aquilo que tu é. Ele não quer saber que tu tem dinheiro, ele não quer saber do teu cargo. Deus, ele não quer saber que tu é pastor, que tu é pastora, presbítera, que tem dinheiro, que é isso ou aquilo. Deus não está pouco se lixando com isso. Glória a Deus. A única coisa que ele quer é que você desça para que essa lepra saia da tua vida. Ele está pouco se lixando para aquilo que você é dentro da sociedade. O que interessa é aquilo que ele quer fazer comigo e com você. Naamã achou que o profeta chegaria diante dele, colocasse a mão e dissesse: a partir de agora você está curado. Ele quebrou a cara. Quebrou a cara. Parece que eu estou vendo quando ele volta, querendo voltar, ele queria voltar para casa, se invocou com o profeta e disse: eu sou palhaço, vou voltar para casa. Eu vou mergulhar nesse rio sujo? Eu achei que ele vinha até mim a profetizar, ia dar aquela rodopiada, ia fazer aviãozinho. Eu achei que ele ia profetizar para mim no teté, no reteté, e eu ia ficar bom. Quebrou a cara. Quando ele voltou no meio do caminho, o servo dele chegou com toda a humildade do mundo e disse: meu senhor, por acaso, se ele te pedisse alguma coisa maravilhosíssima, o senhor não faria? Mas ele só te pediu uma coisa simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Uma coisa tão simples de se fazer. E a Bíblia diz que Naamã botou a mão na consciência e disse: é verdade, vamos embora. Reconheceu a necessidade que ele tinha de ficar bom daquela lepra, até porque lepra é terrível. Ele sabia que enquanto ele não descesse aquele Jordão, não fizesse o que o profeta disse, ele não ficaria bom da lepra. Ele desceu do seu cavalo, com certeza, deu o primeiro mergulho, nada aconteceu. Deu o segundo, nada aconteceu. Deu o quinto mergulho, nada aconteceu também. Talvez ele até pensou em desistir, em não mergulhar mais, porque com certeza o cheiro daquela água fétida começou a incomodar nas suas narinas.
Mas o orgulho de Naamã tinha caído por terra. Enquanto Naamã era orgulhoso, era prepotente, Deus não apareceu na vida de Naamã. Enquanto o homem for prepotente, dono de si, achando que não precisa de ninguém, bate no peito e diz: eu não preciso de A, não preciso de B, a única coisa que eu tenho que contar é com o meu dinheiro. Lá na frente, Deus coloca ele numa situação difícil. Coloca ele usando fralda descartável, e ele vai precisar de pessoas que ele nem conhece para poder limpar ele depois do banho, para poder dar comidinha na boca dele. Porque quando um homem ele se exalta, achando que não precisa de ninguém, Deus derruba ele do cavalo, como fez com Saulo de Tarso. Glória a Deus. Saulo de Tarso se achava dono de si, tinha ódio dos cristãos, não queria ver cristão na frente dele, que disse: vou matá-lo. Todo orgulhoso, todo prepotente. Deus foi lá e derrubou ele do cavalo, caiu do cavalo. E a mesma coisa que Deus ele faz com gente prepotente, gente que acha que não precisa de Deus, é leproso e não quer reconhecer a sua lepra. Muitas vezes é a lepra do fuxico. É a lepra do fuxico. A lepra da mentira. A lepra do adultério. A lepra da calúnia. Quanto crente caluniador, irmão? Olha, eu quero deixar bem claro aqui, viu? Calúnia é processo, viu? É dano moral. Cuidado para não falar besteira de quem você não deve. Quando você fala, quando você calunia alguém que não tem instrução, você até se safa. Mas se você meter o nome de alguém que conhece de lei, você está frito. Você, quando pensa que não chega intimação na sua casa, você vai pagar um processo por dano moral. Muitas vezes é a lepra de não ver nada de ninguém que quer logo roubar. É ladrão, ladrão de consciência, ladrão de oferta mesmo. Tem tanta lepra que muitas vezes aí você não sabe, mas Deus ele contempla. Lepra essa que muitas vezes ninguém vê, só quando ele tira a roupa em casa. Muitas vezes a lepra, evangelista Cleiton, só aparece onde ninguém está vendo. Ninguém vê a tua lepra, mas Deus ele enxerga a tua lepra. E ele é um Deus todo-poderoso que pode te livrar, que pode te libertar dessa lepra. E eu finalizo com esta palavra. Quando Naamã achava que tudo estava perdido, que deu seu último mergulho, a Bíblia diz, irmãos, que quando ele levantou, a sua pele era como pele de criança, era como pele de bebê, a pele limpa, toda pura, já não existia mais a lepra na sua carne. Sabe por quê? Porque ele resolveu se humilhar diante de Deus. Ele resolveu se humilhar, ele resolveu descer até o Jordão. Enquanto eu e você não descer, o milagre não vai acontecer, diaconisa Tâmara. Enquanto eu e você não descer, o milagre de Deus não vai se manifestar na tua vida e nem na minha vida. Tem que descer para receber vitória, como diz o hino. Enquanto Naamã se achava dono de si e não reconheceu a necessidade de descer o Jordão, ele continuou com sua lepra. E se ele não tivesse mergulhado no Jordão, ele teria morrido leproso. Com certeza teria morrido leproso. Mas até que ele desceu do cavalo,
entrou no rio e mergulhou as 7 vezes e ficou curado. Que nós possamos descer até o Jordão. Descer até o Jordão de Deus. O milagre de Deus está lá no Jordão. O milagre de Deus está muitas vezes naquilo que a gente não dá crédito, não dá significância. O Jordão era um rio que não era atrativo a ninguém, mas foi ali aonde Naamã recebeu o milagre de Deus. E o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Agora desça, se humilhe, porque é através do descer, é através da humilhação que a vitória desce, em nome de Jesus. Amém. Amém.